E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao Gameplay Adventure e hoje falaremos sobre a dificuldade dos jogos. Já vi e ouvi em muitos vídeos debates sobre a dificuldade dos jogos, que os jogos atuais são muito mais fáceis em relação aos antigos, que a série Souls e que o game Sekiro são os jogos mais difíceis da atualidade. Mas você já se perguntou por que os jogos antigos, principalmente as versões de arcade, eram tão difíceis? Então bora conferir que eu irei comentar para vocês sobre este tema tão questionado no mundo dos games. Alguns gamers da velha guarda que viram grandiosas séries engatinharem com aqueles pixels sem muitos detalhes se tornarem o que é hoje, questionaram ou questionam o fato dos jogos atuais serem muito mais fáceis. Pois bem, os jogos antigamente possuíam muitas limitações e hardwares que não permitiam que jogos, dependendo do seu gênero, possuíssem horas e horas de gameplay como os atuais. A alternativa das desenvolvedoras era aumentar o nível de desafio de seus jogos, que na maioria das vezes possuíam em média uma horinha de gameplay. Vale lembrar também que as versões arcade pareciam ainda mais difíceis, fazendo com que gastássemos todo o troco do pão no boteco da esquina. Muitos proprietários dessas máquinas programavam elas nos níveis mais difíceis, justamente para esse fim. Mas imagine, falando em games de plataformas caseiras, como por exemplo, a partir da geração 32 bits, onde tivemos jogos que ultrapassavam as 3 horas e dependendo do gênero, passavam das 10 horas de jogo, se já ficamos frustrados de levar um mês para zerar um jogo e achamos que foi fácil demais, imagine naquela época, se os jogos fossem muito fáceis, sem uma curva de aprendizado e sem as centenas de tentativas para salvar a princesa em perigo, seria ainda mais frustrante comprar ou alugar um jogo e terminá-lo em meia hora. Outro ponto interessante é que os games atingem um público muito maior do que antigamente, alguns até começaram a jogar depois de grande. Então as empresas procuram focar na satisfação de seus clientes. Um gamer, por exemplo, acima dos 30 anos, possui um tempo muito curto em relação à sua infância e adolescência, devido à família, trabalho e muitas outras prioridades que não permitem que fiquem horas e horas se deleitando com os jogos e levando o tempo que fosse necessário para passar aquela fase difícil. Pensando por esse lado, os jogos evoluíram de modo que podemos salvar o nosso progresso ou retornar da parte exata que morremos, fazendo com que as tentativas para se alcançar o sucesso sejam muito maiores. Como eu falei anteriormente, os games hoje atingem um público muito variado, dentre crianças, adolescentes, homens e mulheres, e os jogos possuem níveis de dificuldade muito variados também. Em alguns que já joguei, na seleção desses níveis, aparecem algumas especificações, como por exemplo, em alguns, quando você move o cursor sobre a opção fácil, surge uma descrição: jogar pela história, sendo assim destinadas a jogadores casuais que buscam uma diversão mais simples e focar na história do jogo. E também nas dificuldades difíceis surge a mensagem destinada a jogadores experientes ou que buscam um maior desafio. Por fim, é importante destacar que hoje o mundo dos videogames é um mundo muito mais democrático e a dificuldade deve ser escolhida de acordo com a experiência que você procura. Não é vergonhoso ou demérito jogar no Easy. Vai lá, joga da forma que você quiser, faça aquele código de invencibilidade, use uma centena de fichas no emulador de arcade, enfim, o importante é ser feliz e se divertir. Então, bora jogar! Então é isso, comente aí sua opinião sobre esse tema, clique no gostei, compartilhe com seus amigos, inscreva-se se ainda não é inscrito e siga o canal nas redes sociais, links na descrição. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo, até mais!